Olá, olá, um bom dia, uma boa tarde, ou dependendo do país que você se encontra, boa noite. Hoje é sábado, 23 de agosto de 2025 e vamos então expressar mais algumas opiniões. Sejam todos bem-vindos. Vou falar aqui a respeito dos bem-aventurados que Jesus falou. Espero que vocês me acompanhem aí nos comentários aí no chat e possam então também é, fazer as suas colocações aí, dar a sua opinião, tá? Eu tô lendo esse livro, eu comecei ontem a ler este livro aqui, gente. Esse livro aqui, ó, Livro dos Mártires. E quero compartilhar com vocês em 25 páginas que eu li, quero compartilhar com vocês algumas coisinhas. Olha só, eu quero então ler uma fala de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, o reino dos céus é de quem sofre perseguição por causa da justiça. Então, essas pessoas que sofrem perseguição por serem justas, o reino dos céus pertence a essas pessoas. Bem, versículo 11 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, Jesus falou que são felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então, Jesus está falando que aqueles que são justos, praticam justiça e sofrem perseguição por serem justos, essas pessoas, além delas serem felizes, o reino de Deus pertence a elas. Então, Jesus aqui está generalizando todas as pessoas, desde o começo do mundo, que são justas ou procuram viver justamente, e por viverem justamente, honestamente, essas pessoas são perseguidas. Imagina só, uma pessoa ser perseguida porque está tentando viver justamente. Né? Hoje em dia, eu tô falando para crente, tá? Você que não é cristão e está chegando aqui na live aqui, passando pela live aqui, seja bem-vindos. Mas eu quero expressar uma opinião em referência ao mundo cristão religioso, em qual eu faço parte, o sistema, né? O sistema religioso em qual eu faço parte. Então Jesus está falando aqui que todo mundo que procurou viver justamente e estão sendo perseguidos por isso, deles é o reino dos céus. Quer que eu dou um exemplo? Abel. Abel. Abel não era crente como nós hoje somos. Abel não conhecia Jesus como nós hoje conhecemos. Abel não vivia os mandamentos que Jesus ensinou, ame ao seu inimigo. Mas ele procurou viver uma vida justa. E por esse motivo foi morto pelo seu irmão Caim. Então, por isso que Deus lá chegou em Caim e falou: ó, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Por quê? Porque de Abel pertenceu ao reino de Deus, o reino dos céus. E no versículo 11, Jesus fala diretamente para os apóstolos. Jesus está falando diretamente para os apóstolos. Bem-aventurados sois vós, os apóstolos, os discípulos, né? E todos aqueles que estavam ao seu redor, ouvindo então o sermão da montanha. Jesus falando para eles: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Vai vendo. Quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, vírgula, por minha causa. Por quê? Por quê? Porque hoje as igrejas e muitos líderes religiosos estão sendo injuriados, estão sendo perseguidos e estão inventando mentiras a seu respeito, mas não por causa de Jesus. Essas pessoas estão sendo perseguidas, essas pessoas estão
sendo injuriadas, essas estão sofrendo calúnia e outras pessoas estão inventando mentiras a respeito desses líderes religiosos, porque eles merecem, estão merecendo. Eles não estão vivendo a vida justa que Jesus falou no versículo 10. Eles estão sendo injustos e estão sofrendo por causa de suas injustiças, porque merecem. Afinal de contas, tudo que o homem plantar, vai colher. Mas aqui Jesus está falando para os discípulos e a multidão: quando vocês forem injuriar e perseguidos, e as pessoas mentirem e disserem todo mal contra vocês por minha causa, aí vocês façam o seguinte, versículo 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Jesus está falando a mesma coisa do versículo 10, dizendo que aqueles que sofreram perseguição por causa da justiça, eles receberam galardão nos céus. E da mesma forma, seriam aquelas pessoas que estavam ouvindo o discurso de Jesus, eles também receberiam um galardão, e no fim da vida, seria deles o reino dos céus. Pois é. Pegando esse texto e essa breve expressão, essa breve colocação, aqui está, então, essas palavras de Jesus cumpridas e testificadas em um livro chamado O Livro dos Mártires. Tem outros livros também, né, muito bons aí, né? Eu acabei de comprar esse livro aqui faz menos de 10 dias e comecei a lê-lo ontem. E meus irmãos, pense, eu fiquei chocado, hein? Chocado e ao mesmo tempo motivado. E aí eu então marquei aqui uma página aqui para ler para vocês, compartilhar com vocês isso que Jesus acabou de falar. Olha só, na terceira perseguição sobre o governo de Trajano em 108 depois de Cristo, quer dizer, 108 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, né? Teve as primeira, a segunda perseguição, várias perseguições. Aí, nessas perseguições, aqui ó, meu caderninho de anotação, cadê? Caderninho de anotação. E aqui tá, aqui, uma página e meia. Aqui tem 81 nomes que eu anotei lendo esse livro. 25 páginas de que eu li, 81 nomes, começando pelo nome de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Aí vem Tiago, o maior, e seu acusador. Aí diz nesse livro que aquele que acusou Tiago, quando Tiago estava sendo levado para o martírio, ele viu tanta pureza, que o próprio cara que acusou Tiago, o acusador, esse cara se converteu e acabou sendo então martirizado também. Então tem 81 nomes em 25 páginas que anotei por enquanto até agora. E aqui nessa página em que eu anotei para ler e compartilhar com vocês, olha só, na página 26 do livro dos Mártires, diz assim, vamos fazer um comentário aqui no que está sendo falado por Plínio. Ó, refazendo a leitura. Na terceira perseguição, Plínio, o segundo, homem instruído e famoso, vendo a lamentável matança dos cristãos, moveu-se de piedade e escreveu para Trajano, declarando-lhe que havia milhares sendo mortos todos os dias, os quais nenhum agira de modo contrário às leis romanas, portanto não mereciam tamanha perseguição. Aí eu gosto de fazer a comparação com nós aqui no Brasil, né?
Olha só, aqui tá falando, ó, que aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos e mortos, estavam sendo perseguidos e mortos, como Jesus falou em Mateus, injustamente. Versículo 11. Bem-aventurados quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Por quê? A igreja, os cristãos, não estavam infringindo as leis romanas, as leis terrenas da época. Não. Estavam sendo injuriados e entregues à morte. Por quê? Por qual motivo que esse pessoal, a igreja, os cristãos, estavam sendo perseguidos e mortos? E diz aqui, ó, que era declarando-lhe que havia milhares sendo mortos todos os dias. Então, todo dia morria pelo menos um cristão. Um cristão. Aí, hoje aqui no Brasil, essa igreja covarde, que se diz Igreja de Cristo, está com medo que se levante uma ideologia partidária aí, que se por acaso acontecer, essa ideologia vai fechar as portas da igreja. Que igreja covarde é essa? Que igreja covarde é essa? E aí, esta igreja no Brasil, que se diz ser de Cristo, vive infringindo leis terrenas, leis brasileiras, injuriando pessoas. Nós, a igreja, estamos fazendo isso, invertendo os papéis. Em vez dessas pessoas nos injuriarem, nos perseguirem, nos caluniarem, estou me referindo à igreja, não, está sendo invertidos os papéis. A igreja que está caluniando, injuriando, difamando, falando coisas com autoridades que estão lá em cima. Se eles estão errados ou não, compete a Deus julgá-los. Compete a Deus, então, colocar a balança da justiça sobre a vida deles. E já diz a palavra de Deus, vou repetir de novo: tudo que o homem fizer, plantar aqui nesse mundo, ele vai ceifar, ele vai colher. Então, se esses camaradas estão cometendo seus erros, a mão de Deus vai pesar sobre eles. Mas não, estamos nós, igreja, caluniando, injuriando essas pessoas. E aí nos colocando em papel de vítima, nos vitimizando. E não é assim que a palavra de Deus e Jesus ensinou. Essas pessoas aqui, esses cristãos aqui, que todo dia, aqui ó, milhares sendo mortos todos os dias, dos quais nenhum agira de modo contrário às leis romanas. Portanto, não mereciam tamanha perseguição. Isso aqui é um testemunho de um homem que não era cristão e estava então fazendo uma defesa do cristianismo, dos crentes que estavam tentando seguir a Jesus. E aí, esse Plínio aqui escreveu o seguinte, abre aspas: tudo o que alegam acerca de seu crime ou erro, como quer que o chamem, é somente o hábito de se reunirem em determinado dia, antes do amanhecer, e repetirem juntos orações a Cristo, a quem reconhecem como Deus, e se comprometem a não cometer perversidade, mas se afastarem da prática do roubo, do adultério, nunca mentir nem defraudar ninguém. Feito isso, costumam separar-se e depois reunir-se outra vez, a fim de partilharem uma inocente refeição. E por causa disso, fecha aspas, né? E por causa disso, os cristãos estavam sendo mortos e perseguidos. A igreja estava sendo morta e perseguido. Por causa disso aqui que Plínio falou, ó, o que eles alegam, o que estão, né, entregando eles à morte, é porque eles se reúnem para fazer orações, para se comprometem a não cometer roubo, nem adultério, nem mentir, nem defraudar ninguém, né?
Aí separam-se, vão para suas casas e depois reúnem-se de novo para partilharem uma inocente refeição. E por esse motivo estavam os cristãos sendo mortos. Hoje, em pleno século XXI, existem cristãos da mesma forma. Olha só, os cristãos estavam sendo mortos e perseguidos porque eles se comprometeram a não roubar, a não defraudar, a não mentir, a viver em paz com todos os homens, mas só porque reconheciam Cristo Jesus como seu Deus, e aí eles se reuniam para fazer orações a Ele. Por esse motivo, os cristãos, a igreja primitiva estava sendo perseguida e morta. E hoje aqui no Brasil a gente está com medo de quê? Igreja covarde. Igreja covarde. Porque, irmão, se o tal do comunismo, que a pessoa tem tanto medo que se levantem, está querendo entrar pelas portas no Brasil, vamos nos alegrar. A igreja deveria se alegrar, que seria um sinal de que o diabo está se levantando para tentar fechar as portas da igreja. Mas Jesus falou que as portas do inferno não podem prevalecer. Mas não, a gente está com medo. A igreja, né? A igreja falsificada, né? Porque a igreja verdadeira, genuína, que olha somente e exclusivamente para Cristo, para a palavra de Deus, independentemente, irmão, de partido político, religioso, seja lá como for, que esteja acima, à frente, abaixo, na frente ou atrás, aí da nossa nação, azar deles. O meu rei, o meu Senhor, aquele que manda em mim, ele não está na terra, ele não está no mundo. Se o partido A, partido B, partido C está querendo implantar o comunismo no Brasil, que implante, azar deles. Agora vamos, a igreja, cadê que o povo e as pessoas, essa igreja covarde aí, por que não pergunta para Deus se não é a vontade dele que isso aconteça? Para que, segundo a permissão dele, se levante realmente uma verdadeira perseguição para saber realmente quem é os verdadeiros cristãos na face da terra. Não, mas estão com medo. Sabe por quê? Porque essa igreja covarde, essa igreja falsa, ela quer viver ou continuar vivendo no seu comodismo. Eles querem viver assim como o povo de Israel vivia lá no Egito, comendo do bom, entre aspas, do bom e do melhor, do bom e do melhor antes de serem escravizados. Antes de serem escravizados, né? Porque depois que foram escravizados e ficaram passando fome e necessidade, porque até então eles não eram obrigados a trabalhar para comer. Eles não eram obrigados a trabalhar e, com isso, produzir o seu próprio alimento para a sua própria manutenção. Até esse momento eles estavam de boa. Estavam de boa, né? Mas depois que surgiu um faraó que não conhecia José e viu que a cambada lá estava se multiplicando, opa, esse povo aí vai ficar maior do que nós e vai se levantar contra nós, então vamos afligi-los, vamos tirar o sustento deles e vamos obrigá-los a trabalhar para nós. É isso o que a igreja no século XXI aqui no Brasil está com medo? Que essa tal ideologia suja e nos obrigue a fazer aquilo que nós não queremos? Um dos maiores medos dessa igreja covarde no Brasil é que as portas se fechem. Por que será? E aí, pastor Marcelo, por que será? Esses líderes religiosos que têm suas mansões e têm suas igrejas pomposas, por que será que eles estão com medo que se levante essa ideologia partidária que no passado que nós conhecemos perseguia
A igreja em outros países que existe essa ideologia, porque eles estão com tanto medo que aqui no Brasil aconteça a mesma coisa e fechem as portas da igreja. Porque aí vai acabar o seu sustento, vai acabar a sua mamata. E aí eles vão ter que, ó, trabalhar de verdade para conseguir seu pão, sem ter que tirar os dízimos do bolso da população que abarrota os seus templos. É por isso que eles estão com medo. Não estão com medo simplesmente, não, porque a gente deveria se alegrar. Se alegrar que se for artimanha e artifícios do diabo para tentar colocar ou implantar essa ideologia aqui no Brasil, a gente deveria se alegrar, dobrar nossos joelhos, levantar as mãos para os céus e clamar aquele que pode impedir. Porque se for a vontade desse Deus Criador que isso aconteça, meu irmão, não adianta jejum, não adianta subir monte, não adianta você orar, não adianta orar, clamar, rogar, fazer o diabo a quatro, porque se tiver nos planos de Deus que essa ideologia entre no Brasil para provar a fé de uma igreja genuína, vai acontecer. Vai acontecer. Não adianta, não tem para onde correr. Deus diversas vezes avisou ao povo de Israel, quando libertou da terra do Egito: pessoal, vocês não vão se misturar com os povos além do Mar Vermelho, para onde eu vou levar vocês. Olha, vocês têm que exterminar, têm que matar, têm que limpar a terra para onde eu estou levando vocês. E vocês não podem se casar com as mulheres de lá. Vocês não podem se misturar porque elas vão fazer vocês se desviarem do caminho. Pergunto, fazendo a analogia e uma comparação, hoje existe na Câmara, se eu não me engano, aí vocês me ajudam aí, a tal da bancada evangélica, não é? Aí vocês conseguem então fazer uma analogia com o que Deus falou? Não se misturem, porque eles farão vocês se corromperem. Vocês vão começar a adorar outros ídolos. E isso é uma abominação para mim. E aí, irmão? A Câmara Evangélica lá, a bancada evangélica lá na Câmara, está misturado ou não está misturado? Muitos creem, irmão Genival, tem que ter para defender nossos interesses. Ah, é? Ah, é? Verdade? Sério isso? É sério isso? A mesma coisa o povo de Israel pediu um rei. Pediu um rei para Samuel. E era o que Deus queria? E o povo pediu o rei para quê? Para defender os seus interesses também, porque todo mundo tinha um rei para defender os interesses dele. E aí? Qual foi o fim dos reis que Israel teve? Judá teve? Hã? E aí, existe rei hoje lá em Israel agora? Aí eu pergunto, essa bancada evangélica, qual é o interesse do povo evangélico que essa bancada está defendendo? Hã? Hoje está nas mídias aí, hoje é 23 de agosto de 2025. Está aí no meio, está aí nas mídias sociais os áudios do pastor Silas Malafaia, pastorzão líder evangélico, cheio de palavrão na boca. E aí, como é que ele como um líder evangélico, como um pastor renomado, reconhecido, como é que ele pode ler e pregar Tiago capítulo 3? Eu falei sobre isso ontem, do Tiago capítulo 3. Que da mesma boca não pode, da mesma fonte não pode jorrar duas águas. E aí, irmão? Hã? E aí? A gente se pregado e é dito que a gente tem que olhar, ó, isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Que a gente tem que olhar, ó, viver, ó. Tentar praticar isso aqui, ó. O que tá escrito aqui, ó. Na palavra de Deus. E a gente não vive e não pratica. Os crentes falam, olha, não pode mentir. Não pode mentir, porque o diabo é o pai da mentira. Aí, ó, o Silas Malafaia mentindo aí.
Tá, não pode mentir. Ó, o Bolsonaro mentindo aí, falando muito palavrão aí. E aí? As pessoas não se atêm, não percebem essas coisas. Agora, aqui ó, nesse livro aqui ó, esse livro aqui ó, tem exemplos de como a gente deveria ser e viver e nos alegrar, né? Porque só porque as pessoas se reuniam para fazerem juntos orações a Cristo, a quem reconhecem como Deus, e se comprometerem a não cometer perversidade, se afastarem da prática de roubo, do adultério, e nunca mentir nem defraudar ninguém. Por esse motivo as pessoas estavam sendo mortas. E aqui no Brasil, a gente quer dar uma de santarrão, de crentes genuíno, né? Não, estamos muito longe disso. Pessoal, se as pessoas que são evangélicas, cristãs, estão lá com interesses próprios, visando apenas seus interesses próprios, imagina quem não é. Imagina quem não é, né? E aí, como diz os ditados das pessoas, né? Quando formos voltar, a gente tem que prestar atenção. Quer ver, ó? Vou dar um exemplo aqui. Em 2018, existiam vários nomes aí para se elegerem, né? Um dos melhores nomes, ninguém nunca falou, ninguém não, né? Que aí há raras exceções, mas essa pessoa não era conhecida no meio político. Ela não tinha, se não me engano, ela não tinha tempo de televisão, tempo de mídia para poder colocar seus planos políticos. E ele era um dos melhores nomes para o governo federal, mas ninguém, a maioria, né? Na maioria nunca, eu vou usar esse termo ninguém, mas há exceções. Mas ninguém nunca soube dele, e até hoje ninguém sabe. E ninguém conhece esse camarada. Mas um dos melhores nomes seria o João Amoedo. E aí? Você já ouviu falar em Pastor Marcelo nesse cara? João Amoedo, empresário lá, se não me engano, de São Paulo. E ele tinha uns planos e ideias para o Brasil e nunca ninguém ouviu falar nesse cara. E as pessoas, a maioria, não acompanham entrevistas em rádios, só acompanha pela TV. E na TV ele não tinha tempo. Lá no Jornal Nacional e outros meios de comunicação da TV, ele não teve oportunidade de falar. Por quê? Porque só quem poderia dar entrevistas era os, se não me engano, acho que os 4 primeiros colocados, se eu não me engano. E ele tava ali entre os 6, 7, 8, 10, eu não me recordo agora, mas era o único que tinha um plano bom para a nação brasileira. Mas ninguém nunca ouviu falar nas ideias desse cara. E quem ouviu falar não tinha condições de colocá-lo ali para dar uma oportunidade. Mas não, colocaram quem? Os dois mais mentirosos que existem no Brasil. Os dois piores indivíduos no Brasil. Um que já foi preso e o outro que será. Um porque roubou e o outro porque andou roubando. Um porque as pessoas tinham medo que ele implantassem o comunismo no Brasil e o outro porque estava querendo implantar a ditadura. Meu Deus do céu. E eu cansei de dizer que esse agora que está sendo processado iria ser preso. E as pessoas diziam, as pessoas que defendiam ele diziam por quê? Tá aí por quê? Tá aí por quê? Tá bom, o Nine Dedo, né? Foi preso, passou acho que 2 anos na cadeia. E porque fizeram coisas que não deveriam fazer, foi liberto. A mesma coisa será agora os fulanos de agora. Eles serão presos, mas depois serão soltos. Por quê?
porque estão fazendo as mesmas coisas. Estão soltando áudios que não poderia soltar. Não pode. Não pode fazer, fazer o que estão fazendo, porque foi a mesma coisa, é a mesma coisa. Mas essa é como diz meu tio lá em São Paulo, é a roda da história. É a roda da história. E aí, nós, igreja, que vivemos em dois mundos, porque nós vivemos no mundo, mas não somos dele, mas somos obrigados a participar do que a roda da história no mundo nos coloca, a gente fica então aí com esse pé atrás e escolhendo um lado, sendo que a gente não poderia. Nós como igreja, é minha opinião, tá, irmão? É uma Genival Lima Gospel opinião, fé e crítica. Então é minhas opiniões, minhas colocações. Você não é obrigado a concordar comigo, tá? Então nós, igreja, nós não deveríamos escolher um lado. Nem direita, nem esquerda, nem centro. Por isso, Paulo escreveu: olhai para cima. Olhai para cima, para as coisas que são do alto. E mortificai os vossos membros que está sobre a terra. Diz a escritura também para a gente: não olha nem para a direita, nem para a esquerda. Segue em frente, vai adiante. Porque a, a terra prometida está lá na frente. Lá na frente. Não é nesse mundo, irmão. Não é nesse mundo. Então, a gente tem que olhar para Cristo. A Bíblia já diz: Cristo é o autor e consumador da fé. E não olhar para as coisas desse mundo material. Certo é que a gente temos sim que ficarmos preocupados com nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, com a nossa geração que vai ficar depois de nós. Mas não se esqueça, meus irmãos, não se esqueça, igreja, não se esqueça. Esse mundo aqui, ele vai passar. Agora, quando será? Será que o seu neto vai ter tempo de desfrutar das coisas desse mundo? Ou será que Jesus voltará antes? O que adianta você deixar casas enormes, mansões, dinheiro no banco com 6, 7, 8, 9, 10, 12 dígitos? E aí quando Jesus voltar vai ficar tudo. E se por acaso você morrer ou perecer, vai ficar para o governo, ou então vai ficar para a sua futura geração brigarem entre si. Não, a gente tem sim que dar do bom e do melhor para a nossa geração que vai ficar, para nossos filhos, para nossos netos, nossos sobrinhos. A gente tem que deixar, mas deixar o necessário para que eles possam viver bem e felizes. Bem e felizes. Lembrem-se do passado, dos seus pais, seus avós, a luta e o que eles passaram. Aí as pessoas falam assim: então, por eu ter visto o meu pai, minha mãe, meu avô, fulano, beltrano, ciclano, passando pelo que passou e o que eu passei, eu não quero que meus filhos também passem. Tá, mas se eles não passarem, como é que eles vão aprender? Hoje você conseguiu e conquistou, porque você viu e aprendeu. Você viu e aprendeu. E aí você lutou para conquistar. Para conquistar. Agora, se seus filhos, netos, sobrinhos, ou geração que vai vir aí, não verem a luta que você passa, a luta que você passou para conquistar, porque tudo que você conquistou você vai deixar para eles, aí é por isso que tá aí essa chamada geração Z, que não sabe o que é um livro impresso. Não sabe o que é o livro impresso. Antigamente, a igreja
primitiva, a igreja antiga principalmente, lia isso aqui, ó, com o maior gosto e prazer. Hoje em dia, o que que o jovem lê? Lê isso aqui, ó. Aqui, ó. Isso quando lê. E se lê, né? E se lê. E aí a igreja passou, olha só, que maravilha, irmão. Passou por tanto sofrimento. Morrer por amor a Cristo. Morrer por amor ao Evangelho. Morrer por servir a esse Deus invisível. Tem a história aqui, nesse livro, de uma mulher chamada Felicidade. O nome dela ela é mãe de 7 filhos. Essa mulher perdeu os 7 filhos, sendo que os 3 menores foi mortos na frente dela. E diz aqui nesse livro que depois dela verem os 6 filhos sendo mortos pela mesma espada, foram decapitados pela mesma espada, ela também foi, sem negar o evangelho de Jesus. Porque eu tenho certeza absoluta, toda a igreja primitiva, elas tinha no seu coração e na sua alma essa fala de Jesus: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Dizer todo mal, falar mal de uma pessoa boa, falar mal de uma pessoa que procura praticar a justiça, falar mal ou mentir porque a pessoa está tentando viver uma vida casta. Está tentando viver isso aqui, ó. O que Plínio, cadê? O que Plínio escreveu. Plínio escreveu. Alegam acerca de seu crime. Somente que de se reunirem em determinado dia antes do amanhecer e repetirem juntos orações a Cristo. Só por causa disso, a igreja primitiva foi perseguida, foi martirizada e mortes cruéis, hein? Cruéis. Decapitação, crucificação, entregue à esfera aos leões, né? Tem uma passagem aqui que fala que, não sei aonde agora, diz assim que eles cortavam carne de animais, costuravam nas pessoas e jogavam para os cachorros, para que os cães viessem e devorassem as pessoas. Olha só, mortes horrendas. Existem mortes, né? Como é? Trucidação, não sei se é essa palavra certa, mas existem martírio que não tinha nem como escrever o martírio da igreja, de tão cruel que era o mortocídio. Não sei se essa palavra é certa. Olha só. E aí, pessoal? E aí? Pelo que a igreja está passando nos dias de hoje, pelo que a gente passa nos dias de hoje, a igreja cristã, não somente a igreja cristã, seja qualquer tipo de religião ou denominação nos dias de hoje, aqui no Brasil, estamos muito acomodados. Toda religião, toda sociedade religiosa aqui no Brasil, seja ela que for, seja evangélica, católica, espírita, umbanda, Sechenuê, religiões budista, indiana, islã, seja o que for, qualquer tipo de religião aqui no Brasil, não tem perseguição nenhuma. Não tem perseguição nenhuma. Só que a igreja evangélica, ela é mais metidona, né? A religião evangélica é mais metida, né? Porque são
os santos chamados por Deus, separados do mundo, mas, essa religião, denominação, ou esses religiosos e cristãos fazem coisas piores do que quem não é. Nem, por exemplo, tem pessoas que são ateus e têm uma vida mais casta do que muito religioso. Tem pessoas que são da Umbanda e têm uma vida mais honesta do que muitos que se dizem cristãos. E o que a gente mais vê e ouve é o que? É igreja religiosa, igreja evangélica, igreja cristã ou os evangélicos sempre metendo pau na fé de outras pessoas. A igreja de hoje, ela não sabe se defender como a igreja primitiva se defendia. Usar a apologia, acho que é isso, apologia, defesa do evangelho. A igreja hoje em dia não sabe. As igrejas evangélicas de hoje em dia não sabem defender a sua fé como Jesus ensinou que fosse defendida e como a igreja primitiva, mesmo sendo perseguidas e mortos, defendia. Hoje em dia, a igreja evangélica no Brasil só sabe agredir a fé das outras pessoas, agredir outras religiões, agredir outras denominações. E nós, igreja evangélica no Brasil, deveríamos ter a obrigação de amar essas pessoas que não concordam com a nossa fé, pessoas que discordam de nós, ao invés de agredi-las, a gente então deveríamos aprender a amá-las, como Jesus ensinou. Mas estamos muito longe disso. Eu não sei. Pode ser que Deus, num futuro aí breve, permita que coisas horrendas venham acontecer para realmente provar a fé de muita gente que se diz crente. Quem sabe a gente não está passando por isso agora? Quem sabe? Porque é muito, na minha opinião, no meu ponto de vista, eu acho muito estranho, em pleno século XXI aqui no Brasil, surgiu um homem no meio político que leva no seu sobrenome nome de Messias e que sobrenaturalmente e de maneira extraordinária, muitos olham para esse homem como o salvador da pátria, como um cara que tem a solução para a nação brasileira, como se ele fosse o Jesus brasileiro. Eu acho muito estranho e no meio do nome desse homem ter o nome de Messias. E como é que pode? E ninguém percebe isso, que é uma pessoa que se diz conservador e fala tanto o nome de Deus e sobre a verdade vos libertará. Se conhecereis a verdade vos libertará. E é um cara que vive na mentira, vive uma vida de mentira. Já foi preso no seu início de vida, quando ele tentou lá implodir o quartel no Rio de Janeiro. Foi preso. Depois disso entrou na política e não saiu mais. E até hoje ninguém procura perceber o que esse cara fez pelo Brasil em todo o decorrer da sua vida política. Mas não, esse cara conseguiu chegar a se tornar o líder dessa nação. E aí as pessoas todas cegas e surdas como um zumbi atrás das falácias desse cara, né?
que aparentemente pelas suas palavras odeia a pessoas de sexo diferente, pessoas que têm um pensamento sexual diferente, pessoas que têm ideologias diferentes, ele odeia, sendo que o cabeleireiro da esposa dele é exatamente pessoas que gostam do sexo igual. Se ele tem tanto ódio desse tipo de pessoas, é porque ele permite e concorda que o cabeleireiro da sua esposa seja um homossexual. Hã? Porque se ele é tão conservador, defensor da Bíblia Sagrada, do que diz a Bíblia Sagrada, ele está no seu terceiro casamento, e esse terceiro casamento dele, a gente pode ver claramente, quem quer ver, né? Quem quer ver, quem não quer ver, não vê. Essas pessoas, elas não conseguem ver que o casamento dele não vai bem. Não vai. Não vai, né? Então é isso aí, gente. Eu quero pedir para vocês aí que estão chegando aí, passando por aqui, se inscreve aí no meu canal, dá uma ajudinha aí para mim aí, tá bom? Com isso, compartilhando com vocês a respeito das minhas opinião da palavra de Deus. Eu comecei a ler esse livro aqui, ó, o livro dos mártires. Estou então expondo minhas opiniões, vou continuar lendo. Me ajuda então, aí, tá bom? Em nome de Jesus, eu quero agradecer a todo mundo que deram uma passadinha por aqui. Quero agradecer ao pastor Marcelo, que sempre tem me ajudado aí, compartilhar, interagido conosco. Essa aí, ó, finalizei então minha opinião, tá? A respeito aí da bem-aventurança. E esses homens e mulheres que estão aqui nesse livro, ó, se cumpriu na vida deles o que Jesus falou sobre se eles serem bem-aventurados por serem perseguidos por praticar justiça, gente. Praticar justiça. A gente não faz essas coisas e somos perseguidos porque a gente se coloca no lugar de vítima, tá? É a tal da vitimização, né? Eu me chamo Genival Lima. Tem um canal também no YouTube, Gospel Opinião. Então eu expresso a minha opinião, fé e crítica. Eu sou muito crítico da igreja evangélica. Eu sou evangélico, eu sou religioso, mas não sou careta ortodoxo, né? Não sou careta ortodoxo. Não vi, eu congrego, mas eu não vivo preso a doutrinas, dogmas estabelecida pela instituição chamada igreja. Não, né? Eu respeito os dogmas, porque eu faço parte então de uma comunidade e preciso respeitar as regras e leis que ali estão estabelecidas. Mas se vier ao ponto, se eu ver que ultrapassa o que está escrito aqui, aí eu me torno, como eles gostam de chamar pessoas que igual a mim não concorda, de rebeldes, né? Mas aí quem tem a sua boca fala o que quer, não é verdade? Quem tem a sua boca fala o que quer. Mas eu e a minha cabeça verdadeiramente sou livre. Cristo me libertou, né? E eu tenho as minhas opiniões, tenho as minhas convicções. Aí, como nos vídeos aí, vocês podem ver e visualizar, não puxo nem para um lado, nem puxo para o outro lado. Nem metade para um lado, nem metade para o outro. Não. Eu tento fazer o que está escrito. Eu olho para cima. Olho para cima e sigo em frente. Olho para cima e sigo em frente. E com isso a gente vai aí batendo de frente com dogmas religiosos, né? E muita gente não concorda comigo, não concorda, né? Bom, eu acho que é felizmente, né? Não sei se eu posso falar que é infelizmente não.
né? Eu sou uma pessoa de pouquíssimos amigos. Os amigos que eu tenho dá para contar no dedo de uma mão e ainda sobra dedo, né? Mas é isso aí. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, algum comentário para fazer, vocês podem fazer aí. E se tiver ao meu alcance responder, aí a gente responde, tá bom? Pessoal, obrigado, tá? Olha só, vamos então tentar sermos um bem-aventurado e fazermos sempre o que é certo e correto, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus então possa ter misericórdia da nossa nação e em nome de Jesus enviar ou aliviar aí o nosso fardo para que a gente, nação brasileira, possamos ser felizes e reconheçamos que Deus, ele é o Senhor, tá? Um grande abraço, Deus abençoe, tchau.